dia, pessoal. Hoje, domingo, dia 9 de outubro de 2022. Nós vamos falar sobre as previsões para a semana. E aqueles que acompanham o meu canal sabem que o método que eu uso para fazer essa análise astrológica da semana é o trânsito da Lua. Por quê? A Lua é o corpo celeste mais próximo da Terra e, portanto, aquele que reage mais rapidamente e está relacionado a todo o campo emocional, individual e coletivo. Então, todos os trânsitos que a Lua faz, todas as ativações planetárias que a Lua faz, ela já reage diretamente, quase que imediatamente, e às vezes até algumas horas antes dos aspectos acontecerem, e reage diretamente tanto em nós enquanto indivíduos e nas coletividades. Então a gente vai falar aqui sobre o trânsito da Lua e já aviso que os signos que serão afetados nesta semana serão os signos de Áries, Touro e Gêmeos, porque a Lua começa novamente o seu ciclo pelo zodíaco, iniciando aí pelo signo de Áries, o primeiro signo. Já aviso que para os arianos será uma semana, por conta dos aspectos que a Lua vai fazer, será uma semana de pensar coisas lá nas profundezas, principalmente aqueles arianos que estão trabalhando as suas questões mal resolvidas, as questões ainda nebulosas do seu interior, porque a Lua vai fazer um aspecto com Plutão que favorece o pensar dessas questões muitas vezes que estão nas nossas sombras internas, né? Para os taurinos, eu já aviso que os aspectos que a Lua fará com o Urano vai bagunçar um pouquinho a rotina do taurino. E eu, como taurino, posso dizer de lugar de fala que nós taurinos detestamos quando mexe com as nossas coisas programadas. A gente tem muito caxias com algumas questões, principalmente da rotina da gente, né? E toda vez que mexe aí, a gente tem que sair um pouco da nossa zona de conforto, já que o touro gosta de ficar quietinho, pastando lá, sem ninguém encher muito o saco, né? Mas quando acontecem esses aspectos, a gente tem mexidas na nossa rotina. E para os geminianos, por conta dos aspectos que vão ocorrer aí em função até de uma quadratura Marte-Netuno, que será ativada também e vai mexer com justamente a presença de Marte ali no signo de Gêmeos, o geminiano vai ser desafiado, né? O geminiano já fala pra caramba, né? Mas ele vai ser desafiado a falar muito e de forma incisiva. Até isso pode gerar discussões e rompimentos aí por conta dos bate-bocas que podem acontecer, tá? E também, evidentemente, isso dá uma certa adrenalina mental para as pessoas de Gêmeos, no sentido de estar com a mente a 1000 por hora, pensando 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Para quem está dedicado a um projeto criativo vai ser muito bom, porque a mente vai estar fervilhando, né? Mas para quem está querendo um pouco de sossego, vai ser difícil dormir, vai ser difícil silenciar a mente, porque vai ter aqui um monte de grilo falando e cricrilando dentro da cabeça do geminiano nessa semana. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui para os aspectos da Lua na semana, as previsões. Acompanhe aqui comigo. Então, hoje, o mapa aqui para meio-dia, deste domingo, dia 9 de outubro, mostra para a gente a Lua aqui fazendo uma conjunção com Quíron. Quíron, ele representa o campo das feridas, né, das feridas que você pode transformar. Existem dois caminhos para a energia de Quíron, já expliquei isso aqui, tá? O ressentimento, né, ressentir, ou seja, você é uma pessoa ferida internamente e você vai ferir o outro na mesma ferida. Você vai ressentir, você é uma pessoa ressentida, você quer que o outro sofra aquilo que você sofreu. Por vingança social, vingança moral, né? É a energia negativa do Quíron é essa. A energia positiva do Quíron é aquele, né, que virou um bordão aí meio sem sentido, que as pessoas falam, Quíron, curador ferido. Na verdade, é quando você transforma a sua ferida em algum movimento no sentido de ajudar os outros que estão sofrendo com a mesma ferida, tá? Então veja os dois caminhos que Quíron pode trazer. O ressentido ou a pessoa que vai em busca de também solidarizar-se com a dor do outro, que é a mesma dor que ela carrega, né? Então, é essa energia que a Lua vai mostrar. Tem pessoas que estão muito mais conectadas com a egrégora dos ressentidos,
né? E nós poderemos ter eventos relacionados a isso, né? Os ressentidos sociais, os ressentidos econômicos, ressentidos morais, ressentidos sexuais, ou seja, todos os tipos de ressentimento acabam sendo ativados quando a Lua passa por Quiron. Mas também nós vamos ter aqueles samaritanos, né? Que vão em socorro dos outros, porque eles entendem a ferida e a dor do outro, porque eles também carregam a mesma dor dentro deles, né? Então, só que tem que tomar cuidado também, porque o lado que pode derivar e virar a síndrome do Salvador, né? E a pessoa esquecer de si para ficar só se envolvendo com a dor do outro. Também não pode, né? Tem que saber ter o meio termo nessas questões todas aí. Então, essa é a energia que a gente vai ver. Só que o que acontece? A Lua também vai fazer mais para o final do dia uma quadratura com a Lilith, que representa o campo dos excluídos, né? A Lilith, ela é uma excluída por conta da sua posição, né? Então você vai ter essa briga, esse embate, vamos dizer assim, quase que ideológico aqui novamente, o que tem marcado muito aqui o cotidiano do nosso país e o mundo de um modo geral, né? Então essa é a energia que a gente tem aqui para o domingo. Indo para a segunda-feira, dia 10 de outubro, a Lua faz quadratura com Plutão, né? E a Lua em quadratura com Plutão, e principalmente para os arianos, como eu falei, vai pensar ali questões muito profundas, vai mexer com situações que a gente jogou lá no nosso baú interno e não soube lidar com aquilo porque a gente era muito criança na época, né? Ou a gente não se sentiu com recursos para lidar com aquele drama ou aquele trauma vivido lá atrás, né? Então isso pode reverberar muito isso no nível individual. No nível coletivo acontece a mesma coisa. Os dramas de uma coletividade que ainda não estão resolvidos, eles vêm à tona com muito mais violência às vezes, né? Eles vêm de uma forma muito radical e causando às vezes estragos, porque é como se rompesse um vulcão muito represado, há muito tempo represado. A lava ela explode e vem à tona. Então a gente pode ter esses movimentos e muitas vezes isso se configura em episódios de violência, de massacre, ou então dos próprios movimentos geológicos da Terra, que também liberam uma energia subterrânea represada, causando aí catástrofes diversas, né? Então essa é a energia da segunda-feira, dia 10 de outubro. Também nesta segunda-feira, como vocês veem aqui, o Mercúrio está a 29 graus de Virgem, mas para o final do dia da segunda-feira, Mercúrio retorna ao signo de Libra. Ele já esteve no signo de Libra, ele retrogradou para a Virgem e agora ele voltou para o movimento direto recentemente, e na segunda-feira, mais para o período aqui do final da tarde, início da noite, ele entra no signo de Libra novamente. Aí ele segue adiante pelo signo de Libra, trazendo novamente a perspectiva do diálogo e da conciliação, tá? Então nós podemos ver isso aqui tanto no Brasil quanto em nível mundial, alguém surgindo como a voz que vai unir campos opostos e tentar trazer um pacifismo e trazer a lembrança e a enunciação dos preceitos e dos marcos civilizatórios da humanidade, porque as pessoas estão se esquecendo do que é ser uma pessoa civilizada, né? Estamos sem querer, sem perceber, com um movimento muito estranho, voltando para níveis da barbárie. Então precisa alguém surgir aí na história para falar, olha, não é assim, nós já estamos no século XXI, acorda pessoal, né? Então essa é a energia que a gente vai ver a partir do dia 10. Seguindo adiante aqui, na terça-feira, dia 11 de outubro, né, nós vamos ver a Lua já entrando em Touro, e ela já entra, né, indo em direção, né, mais para o final do dia, numa conjunção com o nó do norte e Urano, que ainda estão juntos, né? Eles tiveram uma conjunção lá em agosto, junto com Marte, né? Porque o Marte estava aqui junto com eles, que eu falei muito disso lá na época da tempestade uraniana, que vocês viram que foi aquele agosto complicado que nós tivemos, né? E a Lua vai se aproximar aqui. Então, toda vez que ela mexe com Urano, ela vai mexer com a ruptura das zonas de conforto, né? O Urano, ele sempre vem no sentido de causar eventos repentinos e inesperados, fora da nossa agenda, fora do nosso controle, para fazer com que a gente saia da mesmice, saia daquela coisa que a gente está acostumado e vá para uma situação nova, que a gente nunca experimentou antes. Com que objetivo? Judiar da gente? Não, o objetivo de despertar
coisas que você só vai despertar e sabe que você tem se você viver aquela situação, né? Então, Urano ele te joga num campo de provas para você ser testado, vamos colocar esse testado entre aspas, tá? Que eu não gosto muito desse termo, que ele tem uma conotação religiosa, mas assim, é testado no sentido de você amadurecer, expressar recursos e habilidades que você tem, mas ainda não sabe que tem. E para saber que tem, precisa vir uma situação que te desperte a isso, né? Então, por isso que Urano é chamado do grande despertador. E o despertar de Urano, ele traz muitas vezes algumas confusões, algumas quebras de rotina, e é isso que nós vamos vivenciar com esse trânsito da Lua pelo signo de Touro, e vai mexer com os taurinos de um modo geral. E isso continua pelo dia 12, o feriado de 12 de outubro, né? Nós vamos ter ainda a Lua ainda fazendo conjunção com eles aqui, né? Mas já separativa, tá? Ela vai estar mexendo com essa questão aqui. Só que no dia 12 de outubro também vai acontecer a quadratura exata entre, logo pela manhã, né, ou pela madrugada, Marte e Netuno vão fazer quadratura exata. E eu fiz um vídeo sobre essa quadratura aqui, você procure aí no canal, nos vídeos, que eu tenho um vídeo onde eu explico especificamente, inclusive dou as datações do ciclo, e eu não vou falar sobre isso aqui agora, senão eu vou estar repetindo um vídeo que eu já falei e ia estender muito, e não é o tema. O tema é falar sobre as previsões da semana. Mas é lógico que o dia 12 de outubro será marcado por essa situação aqui, e se você quiser entender melhor, assista ao vídeo sobre Netuno e Marte em quadratura, né? Então é um período, um feriado aí que nós poderemos ter alguma situação meio desagradável, tá, acontecendo aí, principalmente envolvendo essas energias netunianas, que são nebulosas, são complicadas. Isso envolve explosões de gás, né? Nós podemos ter problemas com explosão de gás, gasodutos, vazamentos tóxicos, intoxicações de um modo geral, envenenamentos de um modo geral, né? E questões envolvendo águas de forma muito assim violenta, né? Então a energia para esse dia 12 de outubro aí é meio pesadinha, né? Seguindo, no dia 13 de outubro, agora a Lua entra em Gêmeos. Nesse dia, ao entrar em Gêmeos, ela faz um sextil, vamos dizer assim, com o Júpiter. E isso ajuda muito na compreensão de coisas. Então, pode surgir aí uma abertura para uma visão mais positiva do futuro, né? Então existe essa possibilidade dessa visão mais positiva do futuro com esse sextil, para aquelas pessoas que estão buscando novas fronteiras mentais, querendo expandir a sua consciência. Nós poderemos ter algum tipo de evento que chame as pessoas à consciência. Aliás, está precisando. Aliás, já passou da hora da gente ter um evento magnânimo para as pessoas acordarem dessa hipnose coletiva que está posta aí, né? De um monte de mentiras, de um monte de medo que está sendo colocado na população, fazendo com que a população faça besteira, né, por conta de medos e notícias falsas. Então essa é a situação, precisa ter um chamado à consciência, e nós podemos ter isso na quinta-feira, no dia 13, logo depois do feriado, essa energia que vem no sentido, até pode ser por conta de alguma ocorrência no feriado, que as pessoas vão de repente acordar para a vida por alguma situação aí, tá? Vamos aguardar, ver o que vem vindo. Indo para o dia 14, o dia 14 nós vamos ter um encontro de duas energias muito interessantes, uma extremamente negativa, né, e outra extremamente positiva. Então vai ter um embate entre questões muito fortes, né? Primeiro, a Lua vai estar fazendo conjunção com Marte e quadratura com Netuno, portanto ela vai ativar essa quadratura que ficou exata no dia 12, né? Então ela passa que ela ativa. Isso traz uma energia muito pesada, de tudo aquilo que eu falei, de explosão de gás, de envenenamento, mentiras, fake news, ou seja, aquelas questões todas que você já sabe que eu venho falando. Então tem uma energia muito pesada. Porém, se vocês observarem aqui, esse triângulo azul, né, o que nós vamos ter aqui? Ao mesmo tempo que o Marte está aqui numa ponta envolvida na quadratura com o Netuno e sendo instigado pela passagem da Lua, ele abre trígono com o Sol, né, e também trígono com Saturno. Então você forma essas três pontas nos signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário.
Oxalá esta abertura aqui, esse grande trígono, sirva para consolidar a energia do dia anterior do sextil que a Lua fez com o Júpiter, trazendo aí uma expansão daquela caída de ficha que vem logo depois do feriado do dia 12 de outubro. Isso pode acontecer em nível individual, pode acontecer com você especificamente, tá? Mas pode acontecer com uma coletividade. Então esse trígono, ele traz uma perspectiva de abertura mental, gente. E você fala assim, nossa, tá difícil de acreditar. Sim, mas existe essa abertura. Se a gente vai entrar por ela, aí é a escolha da pessoa e da coletividade. Mas existe uma abertura no final dessa semana para a mente das pessoas saírem um pouco da hipnose, começarem a enxergar com um pouco mais de clareza, abrirem avenidas mentais onde elas podem sentir que existe um campo mais amplo de informações a serem explorados. Isso pode mudar o posicionamento das pessoas em favor do coletivo, porque as pessoas estão muito encerradas apenas no seu medo e na sua individualidade. Então as pessoas estão sendo motivadas e instigadas por forças muito canalhas a agirem de acordo com os seus medos e os seus egoísmos, né? Elas estão sendo insufladas nesse sentido. Então, neste dia, pode haver uma abertura. E pode ser que seja por um evento, pode ser pelo pronunciamento de alguém, pode ser por alguma questão que seja muito positiva. Então, eu vejo com uma certa... Eu não sou uma pessoa de esperanças, que eu acho que essa palavra perdeu muito o significado ao longo da história, né? Mas eu vejo uma perspectiva, uma abertura que pode nos convidar a um olhar diferente para a realidade, menos hipnotizado. Tá? Agora, se você vai passar por isso ou vai preferir continuar hipnotizado nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, ainda consumindo bobagem, né, consumindo lixo mental, aí você entra nessa energia negativa aqui. Ó. Aqui é o lixo mental, a quadratura de Netuno com Marte. A violência, a agressividade, a mentira, a fake news. Né? Mas há essa abertura. Tomara que nós consigamos entrar em conexão com o trígono e não com a quadratura, né? E aí, para finalizar aqui, então isso tudo na sexta-feira, né? Para finalizar, indo para o sábado, dia 15, a Lua ainda continua, mas já se afastando dessa quadratura, né? E também ainda já desfazendo o trígono aqui. Então a gente vai ver essas energias se preparando para se desmontar no céu, vamos dizer assim, né? E a Lua já preparando para entrar no signo de Câncer. Porque daí ela vai, na próxima semana, ela vai passar pelos signos de Câncer, Leão e Virgem, né? Então lá já fica sabendo que na outra semana, cancerianos, leoninos e virginianos estarão aí na mira das energias. Já o domingo, né? Depois lá nós vamos falar sobre isso no domingo, mas no domingo os cancerianos já vão ser puxados aí para o meio da roda, tá? Bom, essa é a previsão aqui para a semana. Bom, gente, fazendo o estudo aqui da semana, quando eu me deparei com aquele trígono, né, eu senti porque tá difícil, né? A gente tem passado por essa semana aqui com uma certa dificuldade, com uma certa decepção com a humanidade, principalmente uma decepção aqui com os caminhos com que as coisas estão tomando no nosso país. A gente está desacreditado na bondade das pessoas, a gente tem visto cada vez mais o ódio sendo propagado e as pessoas gostando de ser perversas, né? Então, assim, como sendo a regra, a perversidade é a regra, sou perverso, sou cruel, tô certo e vou continuar sendo assim. E você fala, isso é ignorância, isso é estupidez, e as pessoas não querem ouvir, elas querem continuar como uma manada em direção à estupidez. Esse trígono que acontece no final da semana, ele abre essa perspectiva de acordar, né? Tomara que a gente consiga entrar nesse diapasão, gente, porque tá precisando desse chacoalhão, acordar para a realidade, porque a tendência das coisas é criar uma situação tão densa, tão difícil, de tanta dissensão entre as pessoas, de tanto ódio, de tanta divisão, né, que já ultrapassa a natural polarização que existe entre as questões, né? Todas as questões são polarizadas, né? Se eu falo que eu gosto de abacate, vai ter gente que não gosta de abacate. Isso faz parte da vida, né? Então, existe sempre a polarização nas coisas. O problema é que a polarização se transformou no extremismo,
né, e no ódio mútuo, né, entre os polos, e agressão e a vontade de exterminar o outro, né? Então isso está muito sério, isso pode levar à derrocada civilizatória. É muito sério o momento que a gente está vivendo. Então, se a gente conseguir entrar em conexão com esse trígono tão bonito que vai se formar no final da semana, quem sabe a gente entra por uma porta de iluminação, de esclarecimento, de saída da ignorância, de saída do egoísmo, de enxergar apenas a sua pauta individual como sendo a importante e começar a olhar para a pessoa que está passando fome, para a pessoa que está precisando de uma saúde pública gratuita, da pessoa que está precisando de uma escola melhor, né? De começar a pensar no coletivo. Esse trígono em ar, que fala de ideias, de projetos, de pensamentos, né, de arejar a mente, né, são signos de ar, vamos dizer, arejar a mente, né, deixar ventilar novas ideias na nossa cabeça, trazer a criatividade, as soluções que são inovadoras para os desafios da vida. Então veja que bonito esse trígono que nós vamos ter aí, né? Eu espero que a humanidade não desperdice essa oportunidade, né? Cada um de nós individualmente podemos entrar nessa conexão, mas seria interessante que numa massa crítica consigamos nos conectar com isso e dar um salto, sair desse lodaçal que nós estamos já há praticamente 4, 5, 6 anos, né? Então a gente precisa sair dessa estrutura de ódio, de rancor, de ressentimento, de vingança social, né? Nós podemos, senão nós não vamos continuar existindo enquanto civilização. Estamos vendo aí, inclusive, no campo mundial, cada dia mais a escalada da ameaça nuclear. Não é brincadeira, não é sensacionalismo, isso está sendo colocado em pauta pelos dois homens mais poderosos do mundo, Biden e Putin, né? Os dois estão falando sobre apertar o botão da bomba atômica. E se eles forem puxados até o seu limite, né, é possível que isso aconteça, apesar daqueles que dizem que eles não fariam porque perderiam tudo. Mas existem formas de se produzir ataques nucleares sem produzir a destruição total. Existem bombas táticas e bombas estratégicas. Aí você pesquisa a diferença entre uma e outra, que eu não vou falar sobre isso aqui, tá? Bom, tá aí a nossa previsão da semana, o recado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até parecer inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.